Ó, Xinhó. Xinhó. Oi, Pai José. Tudo bem, ó? Tudo bem? Tudo bonzinho. Ó, Xinhó. Estamos aqui para continuar palavras de Jesus na Bíblia. Ó, Xinhó. Então, nós paramos onde, no capítulo anterior, Jesus tinha encontrado a Simão Pedro e André, e eles começaram a seguir a Jesus e eles foram caminhando. Depois eles encontraram Tiago, encontraram João, e eles deixaram o barco e a família e foram seguindo Jesus, e Jesus começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e lhe traziam todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E começaram a segui-lo uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava dizendo... Então, essa parte é interessante, porque eu nunca tinha reparado que Jesus estava falando o Sermão da Montanha para os discípulos dele, não para todo mundo ali. Xinhó, ele ecoava essa expressão, ó, Xinhó. E como o sentir não tem espaço ou tempo, ele fala para os discípulos, e aí os discípulos falam para outros, mas o próprio sentido, ou emanação inicial, Deus, ó, Xinhó, Cristo cósmico ali dentro, ó, Xinhó, expressava e ecoava diante dos âmagos que ali estavam presentes, ó, Xinhó. Sim. Então, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nossa, Xinhó. Bem-aventurados. Sim, olha, esse Sermão da Montanha é muito longo, são umas 3 páginas. Vai, coloca onde você quiser. Não, Xinhó. O bem, onde termina bem-aventurado, não, Xinhó? Bem-aventurados tem só mais umas frasezinhas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aí acaba os bem-aventurados. Sim, os Pode bem-aventurados fechar o terminam. livro, Xinhó. Aliás, não, Xinhó, fecha não. Vamos voltar aos bem-aventurados, não, Xinhó? Sim. Vamos dar nossa humilde perspectiva, ó, Xinhó? Sim. Qual o primeiro, ó, Xinhó? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó, Xinhó, qual o sentido disso para você, ó, Xinhó? Porque a gente falou do pulsar da alma, que expande, e o espírito do outro lado como se fosse uma membrana que contrai e brinca com o pulsar da alma, gerando um manifesto. Então, quem emana e puxa, ó, Xinhó, é mais, vamos dizer, evoluído, ó, Xinhó, mas tem mais acesso a Deus, ó, porque Deus está fora da realidade, ó, Xinhó. Mas quem é pobre de espírito, quem é pobre, não contrai tanto, deixa esse pulsar da alma expandi-lo naturalmente. Ó, Xinhó. Lembrando que o espírito e a alma fazem parte do mesmo pulso, ó, Xinhó. Só dando esse ponto, e aí a alma pulsa e o espírito é quem gera o manifesto, mas a alma também é o ânimos que anima o espírito, ó, Xinhó. E aí, em cima disso, quanto menos
contração, menos processos manifestos de autoconhecimento. E você terá o reino dos céus. Ó, assim, ó. Olha que ele disse isso muito tempo atrás. Ó, sabia já, ó, assim, ó. Sim. Mas Vamos ao próximo. Ó, assim, o ó. que é o reino dos céus? É o emanar de Deus. Mas se a gente já não tem isso, porque deles é o reino dos céus? Já não é? Sim, ó. Mas isso é um processo de autoanálise. Se você entender isso, tudo fica simples, ó. Mas até ele explicar tudo isso, ele ia precisar de umas 10 vidas. Então ele falou uma frasezinha só, e a gente está aprendendo agora, ó, assim, ó. Você entendia isso antes da gente brincar de conversar? Ah, eu não Que é o olhava. espírito, é a contração, essas coisas? Ó, assim, não é crítica, ó, não isso, ó, não é isso, ó. Só para a gente entender que para que serve? Serviu para movimentar as energias, é igual ao nosso trabalho, ó, assim, ó. É muito bom para quem ouve, mas a proposta principal são o que a gente chama de campos, ó, assim, ó. Sim. Ele fez isso e funcionou, ó, assim. Viu, Sim, né? Ó, antes. assim, ó. Vi. Foi falar para que serve, o manifesto já chegou, ó, assim, ó. Sim, antes dessa maneira de ver como a alma e o espírito brincando do outro lado, eu não entendi essa frase, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sim, porque o sentido padrão, o sentido colocado, normalmente, ó, assim, ó, é o sentido de que uma pessoa mais espirituosa, uma pessoa mais erudita, uma pessoa com salvação, e nem sempre os termos são bem colocados, ó, assim, ó. Sim. Combina um pouco mais com a alma do processo animal, a alma da benevolência, a alma das coisas, ó, assim, ó. A próximo é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ó, assim, ó. Bem-aventurados são aqueles que se colocam diante da mesma perspectiva e assim se abrem. E assim a interação interna vai gerar o espelho externo para o consolo, seja numa experiência contrativa ou expansiva. Porque Deus não te dá o ponto, o foco, te dá meios. Então, assim, ó. Entendeu? Assim, Sim, ó. sim. Sim, esse eu entendia porque se você se permite chorar, o consolo vem. E chorar é um movimento expansivo. Ó, assim, ó, perfeito. Ó, assim. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ó, assim, ó. Quando você é receptivo, você tem tudo de Deus. Ó, assim. Quando você quer guerrear, normalmente você, quando conquista, perde a perna e não consegue arar a terra. Ó, xixi, 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 xixi. Sim, né? Ataca a si mesmo. Sim, ó. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ó, assim, ó. Essa é a autoexplicativa. Ó, assim, ó. Mas não é essa justiça de ficar chicoteando os outros, né? Não, ó, assim, ó. É a fome de si mesmo. E a justiça do próprio processo de concepção e de consenso natural. Ó, assim, ó. Entende? Ó, assim, ó. Esse eu não entendo muito, não, é porque eu fico vendo os abusos em nome da tal da sede de justiça. Já matou muita gente essa Não, mas sede de justiça. não, justiça é consenso. É equilibrado. Tá equilíbrio, tá justo. Ó, assim, ó. Ninguém Ai, aqui está falando sim. de omissão. Ó, assim, ó. Não é omissão, é só esse tá, esse existe, tá equilibrado. Ó, assim, ó. Sim, se existe é justo de alguma forma. Sim, e a fome é de si mesmo. Ó, assim, ó. E por que eles Entenderam? serão fartos? Porque você tem toda a energia do macrocosmo.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ó Senhor, tudo que você dá, você recebe. Sim. Autenticamente, ó Senhor. Sim. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Ó Deus. Senhor, ponto, perdão, ó Senhor. Só um tempo, ó. Misericórdia é uma palavra um pouco piramidal, ó Senhor. Você tem Sim. misericórdia como se você colocasse, né? A gente explica respeitando o contexto histórico e acerta as traduções. Mas o sentido que ele deu não foi bem esse. Na verdade, é um sentido mais de caridade, ó Senhor. Uma expressão natural, não uma caridade oferecida ou quantificada, ó Senhor. O que hoje alguns chamam de fé raciocinada, ó Senhor. É uma expressão natural como autossobrevivência, ó, explicamos já. Sim. Podemos ir para o próximo, de culpa, Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ó Senhor, na verdade, hein? Esse está bem enfatizado. Senhor, perfeito. Ó Senhor, o que ocorre é que você tem um certo filtro no coração, ó Senhor, porque o coração pensa, ó, o corpo sentimental, o corpo do coração, o corpo bem expansivo, ó Senhor. Bem comunicativo, podemos dizer assim, ó Senhor. Sim. Sendo assim, você vê o mundo com os olhos que você pode ver e dá a ele as cores que você quer, ó Senhor. Quanto mais puro, mais realidade você vai ver. Logo, você vai ver Deus. Oh, Mas o que dizer ser puro? Ter menos filtros? Água, exatamente. Assim, a água cristalina, assim. Então, menos crenças limitantes. Sim, ó. Se tem manifesto, tem crença, ó, mas a questão Sim. é você buscar o nirvana, como diz Buda, assim, ó. É, Não porque numa tem busca crença... incessante fora, é busca dentro, assim, ó. Não, é só porque tem crença que limita e tem crença que te permite caminhar em paz. Ó, sim, ó, exatamente, sim, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ó, sim, ó, perfeito, ó, sim. Mas todo mundo não é filho de Deus. Sim. E todo mundo é pacificador, mesmo na guerra, ó, sim, ó. Outro nome para chupeta do neném na infância em inglês, outro nome para isso é pacifier, pacificador. Pois é, assim, ó. Então Entendeu, acho. tem o pacificador do externo. Sim, chupeta. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Toda justiça que é externa, lembrando do contexto histórico, acho, ó. Toda justiça que é externa é uma justiça imposta. E se você se deixa levar, dando a outra face, como ele diz, você entende o processo, concebe, se nutre, se analisa, e assim seu coração fica mais puro. E assim você vê Deus. E nota que o reino dos céus é em todo lugar. Ou cabe na palma da mão. Nossa, E se torna pacificador, primeiro se tornando pacificador de si mesmo. Entende porque o homem ficou famoso? Bem-aventurado. Não, mas ele saiu curando tanta gente que mesmo que ele ficasse falando besteira, ele ia ficar famoso. Quem curava eram as pessoas. Ele só conseguia curar quem se via com problema. Sim, tem razão. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Esse é o último. Senhor. Você fala do mal contra você mesmo. E assim você se percebe sendo aquele mal. E você cresce. Bem-aventurado.
Entendeu, assim, ó? Nossa. Ó. Grande ênfase, grande ênfase. Sim, muito Sim, ó, bom. meu Deus, ó. Ficou alguma dúvida? Ó, sim. Não, ficou, tá bom. Inclusive O esse termo menino, bem-aventurado, muito forte, ó, muito poderoso agora, você viu, né? muito Ó, sim, poderoso, ó. tá? Sim, Sim, ó. tem efeitos especiais nas conversas. Sim, ó. Não, mas é bonito, inclusive o termo bem-aventurado, é uma boa aventura. Sim, ó. Aí a Ficou alguma brincadeira dúvida? Ó, fica. sim, ó. Não, fica bonitinho esse sentido de aventura, e a brincadeira fica melhor e melhor. Sim, ó, perfeito, ó, sim, ó. Sim, ficou. Eu gostei. Eu também, ó, sim, muito paz, ó. Qualquer dúvida, estamos aqui. Liga no 0800, ó. Gratidão, então até a próxima. Paz.